Sem mais delongas, quero ter a honra de apresentar ninguém menos do que Renato Amoedo, conhecido popularmente para os mais íntimos como Renato 38. Nossa honra. Minha honra, magnata. Renato, satisfação demais ter você aqui, cara. Já tem meses que a gente estava querendo te ter aqui de frente para nós, né, Wilton? E para a gente é um motivo de muita satisfação aí ter você aqui no podcast, tá? Rapaz, a maioria das vezes que eu participo desses programas, eu sempre digo as mesmas coisas. Só que agora a gente tem algumas coisas diferentes para dizer, que houve várias notícias, né? E BH é um dos lugares que tem mais concentração de bitcoiners antigos do Brasil por habitante, né? Inclusive a empresa, acho que é a segunda... É o segundo unicórnio, né? O unicórnio é uma startup que bate $1 bilhão, né? O segundo unicórnio da história do Brasil é daqui, né? Que é a Melius, né? Melius, o nome do negócio. Que começou a comprar abertamente Bitcoin essa semana, né? Então vocês estão em vários aspectos. O outro, Neville, o nome do vereador bolsonarista aqui, que quer botar negócio de bitcoinizar Belo Horizonte, não é isso? Tem outro vereador aqui, Eros, sei lá o quê, como é Eros? Como é... Que quer passar uma lei aí, inclusive, evitando venda de bitcoins de expropriados, né, pelo governo, apreendidos, e mais importante ainda, fazendo o que Trump fez essa semana nos Estados Unidos, né? Ele pretende passar uma lei de reserva de Bitcoin no Brasil, né? Tipo assim, então o evento amanhã não tem só deputado, vereador, de várias matrizes políticas, não é só bolsonarista, né? Mas todos os temas hoje em dia, econômicos e políticos, eles tendem a convergir ao Bitcoin. Não tem jeito. A maioria das eleições, a maioria dos negócios, o destino das famílias vai ser decidido baseado na opinião e na posição que eles tiveram em relação a essa arma que é não a oportunidade da nossa geração, mas a oportunidade da história da humanidade, né? Não, com toda certeza, cara. Geralmente eu digo as mesmas coisas, mas agora tem algumas novidades, né? Exatamente, muitas novidades, né? Principalmente aí o pessoal estava comentando que você estava querendo colocar, que você colocou o evento para ser no final de semana depois do Carnaval, porque você queria estar aqui em BH. Rapaz, os saindo caras... pra curtir. Que história é essa, Renato? Os caras que resolvem tudo aí, eu não mando em porra, eu nem sei onde é o evento, amanhã. Quem quiser me cortar, pode ir aonde me cortar, onde é o negócio. Como é o nome do lugar? O sobe e desce lá? Que a gente Como é o nome do lugar lá? Isso. Ela tá falando do evento. Se quem quiser, bote aí, missão Bitcoin, missão Bitcoin, que você descobre aí onde é que é o negócio amanhã, não é isso? Achei que você tava falando do negócio que a gente tá falando em offline aqui. O Michael tava falando do sobe e desce de BH pro 38, aí ele lembrou disso, galera. Não, acabou. Mas, na verdade, tava falando do evento. A internet acabou os bregas. É muito mais barato hoje em dia aplicativo, que inclusive o aplicativo, você pega as meninas sem camisinha de classe média, não é isso? Pois o é. Intercicle, o Tinder, a galera usa camisinha, mas 3 vezes com camisinha já janta dentro, não é isso? Toma remédio. Aí ainda a chance, o pior é que a chance de você pegar uma doença é maior do que com a garota de programa que vai exigir camisinha, né? Pois é, né, cara? Mas é mais barato, né? Falando nisso, você tava pulando carnaval, e aí? Rapaz, eu tô com a garganta doendo, eu tô todo fodido antes do carnaval, velho. Aquilo é satânico, velho. Você tá maluco? Eu não gostei daquilo, não, velho. Até quando eu não entendia o quão maligno era uma pessoa comer a filha dos outros sem casar, eu sempre achava aquilo satânico, velho. Pessoas morrendo, muito constante em Salvador. Gente que não tem nada a ver, morrer, tomar murro, surra, ficar aleijado, estupro, morte, orgia. Você tá maluco? Doença venérea, tudo que não presta, é satânico. E o mais satânico de tudo isso é ser feito com dinheiro do contribuinte, velho. Bilhões, o governo gasta bilhões pra enriquecer um monte de vagabundo promovendo coisa satânica, não é isso? Pois é. E hoje em dia, pelo menos aqui no Carnaval de BH, tem muito aquele negócio do pessoal arrastar as meninas pro banheiro químico, cara. Tipo... Não frequento mais carnaval, mas quando eu frequentava, era comum você ver banheiro químico balançando e de repente saía um casal. Não, mas se ela quer dar lá, o problema é dela, não é isso? O problema é quando eu sou obrigado a pagar essa merda desse banheiro químico, não é isso? Exatamente, cara. Aí o cara vai tirar o dinheiro, do trabalhador, que ele poderia investir no futuro de seu filho ou em qualquer outra coisa, não é isso? Pra dar pra uma desgraça dessa, né? Hein? E aí quando você pergunta... Quem é que banca isso aí? É o governo do estado? É a prefeitura? Quem é que tá bancando essa orgia aqui? Todos nós. Todos nós. E a prefeitura, ela incentiva não só do ponto de vista de divulgação, mas também injetando grana, cara. Quando eu tava vindo pra cá, o motorista do Uber disse que se arrependia, velho, de não ter votado em Dilma, velho. Vocês não se arrependem? Era Dilma contra quem aqui pro Senado? Como é? Tinha o Aécio Neves. Não, era Dilma do Senado, foi Dilma e quem aqui? Eu não sei, cara, O cara que virou presidente e tudo lá, botou pocano lá, como é o nome do cara? Calil? Não, de Dilma, na época, era a Dilma, na época que ela estava se candidatando para o Senado, tinha o Aécio Neves que ele estava tentando se reerguer. E quem ganhou? Aécio Neves, ele conseguiu ganhar, sim. A Dilma perdeu. Aécio é senador, não é isso? Hoje eu não sei, ele não foi deputado federal, mas depois saiu. A Dilma foi... Quem foi que ganhou de Dilma pro Senado?
Não, aqui no Senado disputou não. Ela disputou foi a presidência, foi Dilma e Aécio. Sim, mas ela tentou ser senadora aqui, tomou cacete, não é isso? Tomou. Tomou, ela perdeu pra quem? Perdeu. Ela perdeu pra quem? É isso, o cara tava falando que votou em Pacheco por causa de Bolsonaro, mas se arrepende, preferia que Dilma tivesse ganho. Que pelo menos ela fazia menos merda do que o Pacheco, não é isso ou não? Você se arrepende também de não ter votado em Dilma ou não? Ah, pelo menos a previsão dela foi certa. Ela falou que ninguém ia ganhar, todo mundo ia perder e todo mundo perdeu. Nós todos perdemos. E quando esperava dobrar, aliás, quando atingisse a meta, ia dobrar a meta, o que aconteceu? Dobrou a meta aí no sentido de inflação, e aí ela foi só dobrando, né? Porque inflação, pelo menos eu penso o seguinte, Renato, acho que a grande parte dessa inflação aí, principalmente a parte que você fala muito sobre a questão de juro negativo, aquela coisa toda, isso tem muito a ver com essas quase 2 décadas aí de PT aí afundando o país e tudo mais. Eu penso o seguinte, cara, já vi várias críticas que você fez aí ao governo anterior e tudo mais, só que eu acredito que esse aí é um teatro das tesouras, né? Eu acho que para o Bolsonaro é interessante que o Lula esteja no páreo, da mesma forma que a recíproca é verdadeira. E o Lula, você pode ter certeza que ele deve estar louco aí para o Bolsonaro voltar a ser elegível, né? E poder concorrer com ele, porque é a única chance de talvez o PT ganhar de novo, porque do jeito que tá, eu acredito que não ganha nem para síndico. O pessoal que estuda a história, o pessoal que estuda a história de Roma costuma dizer que Júlio César é filho de Mário. Embora Mário tenha vivido séculos antes de César. Vocês já ouviram essa conversa, não? Eu não vou perguntar aqui Mário, porque... É isso. Esse Mário foi o cara que teve a grande ideia de dar salário aos soldados e profissionalizar o exército. Antes dele, quem servia o exército votava e quem não servisse o exército não era cidadão. Ele começou a pagar salário e qualquer mendigo, qualquer vagabundo, qualquer um que não tinha outra coisa que pagasse melhor virava soldado, não é isso? Esses soldados vão obedecer à lei ou quem paga o salário deles? Acho que vai vão obedecer quem paga o salário deles, não é isso? Pois é. E no Império do Brasil, tanto se sabia isso que durante a maior parte do Império a Guarda Nacional era maior do que as forças regulares, não é isso? Para os Estados Unidos, inclusive, os estados têm Guarda Nacional com míssil, com canhão, com avião, com tanque, com tudo isso, para ser uma força, inclusive, capaz de, se for o caso, dar testa ao governo federal, não é isso? Esse negócio de dizer que a situação atual ela é resultado do PT, ela é resultado, em maior parte, não de pessoas, mas sim de instituições. Você prefere ser julgado por um juiz ou uma boa lei? Há 100 anos atrás, Singapura e Hong Kong eram lugares mais pobres que Salvador, não é isso? Hoje em dia são lugares mais ricos que a Suíça, né? E menos corrupção também. É isso. Eram lugares mais corruptos e mais pobres que Salvador. E hoje em dia são lugares mais ricos, mais livres do que a maior parte da Europa, não é isso? E com leis o que mudou? Né? O que mudou? Teve democracia nesses lugares? Teve democracia em Singapura? Teve democracia em Hong Kong ou teve legalidade? Pois é. É isso. Quando vale a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas se comporta como? Sendo vagabundo. Como vagabundo, não é isso? O comportamento dominante determina o comportamento da maioria. Ou porque a maioria vai fazer aquilo, ou porque as pessoas que não fizerem aquilo vão deixar de ser maioria, não é isso? A regra da natureza é a mesma regra do mercado, a liberdade mediada pela eficiência, não é isso? Você faz o que você quiser, se der errado você morre eliminado, não é isso? Ou não? Pois é. Pois é, as instituições, velho. Não adianta dar murro e ponta de faca, velho. A gente vai mudar esse país pelo voto? Não vai. A salvação é coletiva ou individual? Individual. É isso. Você quer dormir bem de noite? Você quer patrocinar aborto, castração de criança e pessoas, homens honestos, homens inocentes, sendo estuprados na cadeia com falsas acusações de estupro? Você não quer financiar isso? Compre Bitcoin. Se você não comprar, você vai financiar, não é isso? Com certeza, cara. E você citando aí essa questão das leis aí ilegais, né? Ilegais assim, porque a Constituição, pelo menos, ela diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, mas na prática a gente vê no Brasil, a regra é legalidade ou ilegalidade? Total ilegalidade. Então a maioria das regras vão ser legais ou ilegais? Ilegais. Porque, por exemplo, eu penso o seguinte, acho que quando tem uma distinção numa lei, distinguindo pessoas por gênero, por etnia, qualquer coisa que seja, isso já está indo em desencontro com a Constituição. Isso é uma afronta. Porque... Você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu vou ser sincero, eu não tenho uma religião a priori, mas eu acredito em Deus. Isso, PNA, você acredita no princípio da não agressão? Sim. É isso que existe uma verdade e uma mentira absolutos, não é isso? Você acredita nisso? Que existem verdades absolutas, lógicas, inclusive a matemática é uma verdade lógica, não é isso? Eu acredito em fatos, verdade absoluta. Eu acredito que as verdades são provisórias, pelo menos a minha opinião. Então, pelo menos você acredita que existe fatos, não é isso? Porque tem gente que nem isso acredita que existe, não é isso? Jesus é muito claro de que do início ao fim dos tempos, nem um tio, nem uma vírgula vai ser mudada da lei. Só existe uma lei, que é a lei da realidade. A lei da gravidade funciona? Existe? Funciona. Se vier uma lei contra a lei da gravidade, ela vale? Não. Só o terraplanismo. É isso. Você concorda comigo que a única lei que existe é a lei
você pode, eu chamo isso de lei de Deus. Você pode chamar isso de leis da natureza, não é isso? A natureza humana, da época que foi escrita a Bíblia e hoje mudou, briga de irmão que acha que o outro é mais amado de marido e mulher, o marido que tem ciúme da mulher, a mulher que queria ter casado com outro, né? Isso é a irmã feia que quer tomar o marido da irmã bonita. As coisas estão ali e continuam sendo as mesmas coisas que a gente vive hoje, não é isso? Exatamente. Mudou a natureza física das coisas nos últimos 5 mil anos, mudou a natureza psicológica do ser humano nos últimos 5 mil anos. Praticamente não. As leis da humanidade estão todas ali, não é isso? Da Exatamente. natureza humana e da natureza física das coisas, não é isso? Exato. Você é cristão desde sempre? Rapaz, quem acredita que as pessoas já nascem com religião são os muçulmanos, né? Que diz que os bebês são muçulmanos. Já ouviu essa conversa? É verdade. É? São os comunistas e os muçulmanos que acham que as pessoas nascem boas. Normalmente os cristãos, né, isso acreditam que nós nascemos contaminados do pecado original, que a natureza humana ela é brutalmente maligna, não é isso? Egoísta, tribalista, né? Ela é ou não é? Ela é condicionada, inclusive, por uma coisa chamada seleção natural, que é brutal, não é isso? E que para vencer o nosso pecado original só existe um caminho. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vai ao Pai senão através de mim, não é isso? E que nós a cada dia nos santificamos a cada vez que a gente entrega a Jesus. Se você não se entregar a Jesus, você normalmente vai se entregar a outro Senhor, não é isso? Exatamente. E se puder assistir Nefários lá, conta direitinho como é que funciona a possessão demoníaca gradual, não é isso? Tá, Renato, mas você se tornou cristão e passou a acreditar na palavra. Porém, a minha curiosidade é saber o que te fez se tornar cristão e ao invés Rapaz, de outra religião... Eu estudei escola católica, eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso na escola dominical e tal. Teve fases da minha vida que eu tive mais e menos ligação com a fé. A questão é que todo o Brasil está vivendo um momento de reavivamento de fé. E o motivo do meu reavivamento, em primeiro lugar, foi meu trabalho. Eu já mencionei isso publicamente diversas vezes. Eu acho muito difícil que alguém trabalhe onde eu trabalho, entre em cadeia, veja a família na ferragem, um vendo o outro morrer e não acredita que existe um Deus, não é isso? Quando você vê que existe entidades puramente satânicas, meu irmão, se você vê um anjo, se você vê um demônio, você vai achar que existe um anjo. E se existe um anjo, deve existir um Deus, não é isso? E lá você vê um montão de demônio, velho. E coisas que, rapaz, é muito pesado, viu? E, além disso... Além das minhas experiências com a malignidade e a experiência do Brasil com as políticas públicas satânicas, cada vez mais descaradamente satânicas, tem o fato de que a maioria das pessoas estão começando a aprender pela dor. A população brasileira vai ficar cada vez maior ou menor? Vai ficar cada vez mais jovem ou mais velha? A maioria das pessoas estão começando a entender que a próxima eleição não vai mudar nada na vida delas. Quem tem que mudar a vida delas é elas mesmas. A maioria das pessoas no Brasil estão tendo motivações para aprender pela dor ou não? Eu penso que a maioria das pessoas ainda permanece na cegueira, né? Na inércia, acreditando que vai existir um salvador da pátria. Isso a gente vê de tempos em tempos a cada 4 anos. Usando o negócio do Ágora, Platão e Aristóteles demonstraram formalmente, 400 anos antes de Jesus pisar na Terra, que a maioria das pessoas eram escravas pela própria natureza, não é isso? A maioria é escrava pela própria natureza. E Jesus disse isso com outras palavras. A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Você conhece essa passagem? Conheço. Que muitos serão chamados, Mas poucos ouviram. poucos escolhidos. A maioria vai pro inferno. Jesus disse que a maioria vai pro inferno. A maioria escrava pela própria natureza. Já era demonstrado, não é dito não, já era demonstrado formalmente por Aristóteles e Platão na cultura grega, não é isso? É isso, a gente não tá falando pra maioria não. A maioria das pessoas são poupadores ou gastadores líquidos? Gastadora, total. Fica no vermelho, cheque especial, aquela coisa toda. É fácil fazer uma aliança de 100% com Deus? Você renunciar. O Pai Nosso, velho, seja feita a vossa vontade, não é? Não seja feita a minha vontade, não. A aliança é de 100%. É fácil você renunciar toda a sua vontade? De forma alguma. Sem falar na aposta de Pascoal, que você tanto fala. Não, também. esse é um argumento pra mim excelente pra quem tiver qualquer dúvida da fé. O nosso Deus, o Deus do Novo Testamento, é o único Deus que não dá alternativa lógica do que se render a ele, não é isso? Que foi o que eu tava falando com o Sami Dana lá. Sami, qual a diferença do seu Deus, dos outros dezenas de deuses da África, né? Dava vontade de perguntar o que é que os avós dele iam achar disso, né? Você acha que os avós dele iam ter muito orgulho de ouvir ele dizendo isso? Mas a resposta que eu dei foi lógica, né? Isso já que ele é acadêmico e tal. Eu digo assim, quais são os deuses que não lhe dão alternativa lógica, não é isso? Exato. Você fala muito da questão lá do PNA do libertarianismo e tal. Eu também, 90% do que é libertário, eu concordo, né? Acho que o Estado, de fato, é um leviatã. Quando foi perguntado a Jesus qual era a lei mais importante, você lembra qual que ele respondeu? Que tinha uma lei que resumia as 10, que foram escritas pela própria mão de Deus, você lembra disso? Não matarás? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a verdade acima de tudo e o próximo igualmente a você, você inicia a violência contra pessoas inocentes? Não, você tá amando o próximo como a ti mesmo, hein? A regra absoluta e que a regra de Deus, a regra de ouro de Jesus,
que é você amar a verdade. Deus é eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Deus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Mas aí se você amar a verdade, você reconhecer os fatos como eles são, e você não ter egoísmo de querer que você seja melhor ou esteja em um local superior ao outro que é próximo a você, amar o próximo como a si mesmo, até amar inimigo, você vai iniciar a violência contra pessoas inocentes? Existe uma identificação enorme, não é isso? Entre o PNA e a regra de ouro de Jesus, não é isso? Legal. Tá, mas... não. Pois é. Mas o meu questionamento sobre isso, que muitos libertários não conseguem justificar o porquê disso, é o seguinte, porque no libertarianismo, né, o ancapistão, né, como muitos dizem aí, o Cogos, por exemplo, fala muito sobre a questão da abolição do Estado e, tipo, cada um segue conforme o que é correto, né, baseado no PNA. Só que aí que tá a questão. Quando você abdica a mão de querer designar pessoas para serem seus senhores e colocam como seu senhor uma religião propriamente dita, independente de qualquer que seja, você não acha que entra meio em contradição o libertário, ele querer abraçar uma religião, querer seguir um dogma, mas ao mesmo tempo que ele quer se libertar do dogma do Estado? Isso é uma discussão consequencialista, não é isso? O que é que vai acontecer? A questão é a seguinte, o PNA, ele não é uma questão física, ele é uma questão lógica. Ele advém da teoria a teoria argumentativa de Ropa, não é isso? Sim. Hans Hermann Ropa, né? O cara ainda é vivo, tá na Turquia lá e tal, né? Tipo, esse cara demonstrou que existem critérios objetivos de moral, não é isso? Existe certo e existe errado, não é isso? Se quiser, pode pesquisar, inclusive o Moicano botou a galera pra ler, o Democracia, o Deus que falhou, né? Isso fez propaganda. A questão é que a argumentação libertária, ela não é pragmática. Não é. Jesus não falou que o direito do trabalho era satânico na parábola dos trabalhadores das vinhas, porque o direito do trabalho reduz riqueza, não. Jesus disse que o direito do trabalho era satânico porque o dinheiro é meu, eu não posso fazer ele o que eu quiser. Se você vê algo de mal aqui, mal são seus olhos. Porque a arrogância é fatal. Você querer julgar a casa do outro, você querer julgar o dinheiro do outro, você querer julgar a vida do outro, isso a arrogância é fatal, não é isso? Isso é uma impulsão satânica, é você querer ser Deus. É você querer mudar a regra da natureza e do mercado. As pessoas têm direito de errar? Tem. Errando elas vão aprender? Sim. Qual é a regra do mercado e da natureza que eu falei aqui no início? A liberdade mediada pela eficiência, a seleção natural, não é isso? Você tem direito de pular pela janela? É a última coisa, provavelmente, que você vai fazer se o prédio for alto, não é isso? A gente tem como impedir as pessoas de cometerem erros? Os erros levam a aprendizado e a melhores decisões depois. Se não morrer, vai. Até morrer nos outros. Ele morreu, não vou fazer isso, né? Hein? Não, com certeza. Não. A gente tem autoridade de impedir pessoas a cometer erros? Não, só... A gente vai criminalizar o cara pagar pra ser sodomizado sem camisinha? Isso é uma coisa que traz prejuízo, inclusive coletivo, não é isso? Mas a vida dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser ou não? Tem. Então, tem. como é que a gente vai impedir? É moral vai impedir? Não é moral e pragmaticamente não traz resultado, não é isso? A proibição das drogas levou a redução ou aumento de consumo de drogas? O aumento. Porque o que é proibido, o pessoal pensa que é mais gostoso. Na época de Freud, se vendia cocaína na farmácia e ainda se arrecadava. Se amanhã, se legalizar as drogas, qualquer um puder plantar o que quiser dentro de sua casa, o tráfico ilegal vai arrecadar mais ou menos dinheiro? Menos, totalmente menos. A concorrência vai ser maior? O Scarface, o pessoal lá dos cartéis americanos continuaram mexendo com bebida alcoólica quando elas foram liberadas? Continuaram. Não, nenhum deles continuou, todos saíram do ramo. Eles foram buscar outra atividade legal, não é isso? Porque as atividades legais são um pouco lucrativas. Assistiu aquele Senhor das Armas? Senhor das Armas. Com o Nicolas Cage? Que filme é legal. O cara tenta atividade lícita, ele diz assim, isso aqui é uma merda, velho. É melhor ficar em casa, isso não dá nada, não é isso ou não? Fora o fato de que, se você mexe com atividade lícita, sua riqueza tá na ilicitude, né? Se pra trazer pela ilicitude, você arriscar várias penas, muda, é outra lógica completamente diferente, né? Não, totalmente, cara. Tá, agora eu quero entender uma coisa. O Estado é satânico, quem está movimentando a economia, comprando as coisas... A natureza humana é pecaminosa. Também. Tudo que é feito pelos humanos também. é tocado pelo pecado, não é isso? O Estado é feito pelas pessoas, não é isso ou não? Exato. A nossa natureza é santa ou é animal? Nossa natureza? Isso, nossa natureza primária. Animal e tribal, não é isso? Tudo pra nós e nada pro outro, não é isso? Seja feita a minha vontade, a natureza animal, não é isso? Entendo. Mas você falou que uma das coisas para minimizar isso é comprar Bitcoin. Para minimizar a natureza humana, para você limitar a sua natureza humana, é Jesus. Agora, se você segue a Jesus e você não quer colaborar com coisas, você não quer ser colaborador ativo de financiar coisas Exato. que são antibíblicas e anticristãs, o Bitcoin é uma alternativa.
Exato, mas não tem como você fugir 100% do Estado, certo? Rapaz, depende do que significa fugir 100%, depende da definição disso. Não, porque de qualquer forma você vai precisar de comprar, vai precisar de comer. Tem gente que não sabe que existe Você não vai Estado nesse colocar o seu país. dinheiro todo Não tem no Yanomami, a zorra toda aí. É. E a maioria da população desse país é contribuinte líquido ou parasita do sistema? Parasita, total. Se o cara não contribui nada pro Estado, ele é comparsa? A maioria não é comparsa. A maioria das pessoas nessa cidade aqui paga IPTU. De onde eu venho, menos de 70%, menos de 30% da população paga IPTU. A maioria aqui paga IPTU ou não paga nada isento. Em contagem. Ou não tem nem registrado os imóveis. A maioria aqui paga IPTU. A maioria das pessoas dessa cidade aqui faz declaração de imposto de renda e paga imposto. A maioria das pessoas dessa cidade aqui paga IPVA, IPTU, tem ações na bolsa, colabora com esse regime. A gente não precisa que a maioria das pessoas A maioria das pessoas já não colaboram não, meu irmão. Tome ligatal, não é isso ou não? A maioria das pessoas são parasitas ou são contribuintes desse sistema? A questão é que tem pessoas que se acham cristãos, que se acham decentes, que não concordam com o sistema e que eles continuam no sistema funcionando, porque eles estão colaborando financeiramente. A minha mensagem principal é exatamente essa, como o brother falou ali. A salvação individual. O seu voto real na urna é irrelevante, totalmente irrelevante. A chance matemática do seu voto na urna fazer alguma diferença é menor do que ganhar na quina. É verdade. É isso. Tipo assim, a cada centavo que você gastar em qualquer coisa vai fazer diferença física no mundo pra sempre, não é isso? Total. E falando dessa parte de eleição, cara, a maior contradição que eu vejo aí é a questão do seguinte: o cara, adolescente, 16 anos, o cara já usa droga, já transa, já come menina e filha dos outros, e o cara pode votar, escolher quem vai dirigir o país dele, em contrapartida, ele não pode assumir as consequências dos seus atos. Não, pode fuder com 14, alguém, pode fuder com 14, só pode casar com 16, não é isso? Pois é, É isso. Como é que o cara pode votar e não pode comprar uma arma, velho? No Império, pelo menos, o cara tinha que ter terra, alguma renda, pagar algum imposto, não é isso? Nós vivemos em um condomínio que o porteiro vota, velho. A democracia é do demo mesmo, não é isso? Pois é, ué. Isso se fosse uma democracia, porque pra ser uma democracia tem que ter legalidade, né? Você acha que tem certeza, democracia no Brasil hoje? Rapaz, pros gregos, né, voltando lá agora, não é isso? A democracia é a degeneração da república, né? Talvez tenha democracia nesse país, mas república não tem, não. Pra ter república, a gente tinha que ter renda mínima universal, pagar as pessoas para renunciar aos direitos políticos e sociais. Para mim, essa era a solução. Era a solução para acabar com a educação, saúde pública aí, pelo menos 95% em 6, 7 anos, sem violência, a maioria da população concordando. Se a gente oferecesse um salário mínimo para cada um, que renunciasse a direitos políticos e sociais, não precisa mais recolher INSS, FGTS, não vai receber porra nenhuma do governo, toma aqui 1.500 conto. Não tem mais direito do trabalho para você, não é isso? Não tem mais negócio de Bolsa Família, a galera do Bolsa Família preferir se ganhar 600, 700 ou 1.500. 1.500. O cara que trabalha e ganha 1.500 conto, ele prefere ter a saúde bosta do SUS, a educação merda da escola pública de viadagem lá, ou receber 1.500 conto pra comprar o plano dele e a escola do filho dele? Pois é, a maioria das pessoas espontaneamente abandonou esse sistema, não é isso? Ou não? Com certeza. Com certeza, cara. Elas já estão abandonando. A maioria das pessoas, hoje em dia... Vem cá, velho. Você tem irmã? Tenho. Se o cara começar a abusar o filho de sua irmã, você vai procurar a polícia ou a galera da facção? Pergunta difícil, né? Depende de onde o cara morar, não é isso ou não? Se o cara tiver vulnerável a galera da facção lá, não é isso? Tem que ver com o que eu tô mexendo. Exatamente, também, né? Lógico. Mas a galera da facção gosta de Jack? De pedófilo de criança, eles gostam? Ou tem disciplina lá? Como é a facção que domina Com aqui, certeza velho? tem disciplina, O quê? né, velho? Aqui tá pulverizado, né? Tem a parte Não do tá CV, dividido aqui. Tem CV, tem PCC, tem a zorra toda aqui, né? A zorra toda aí, não tem nenhuma que domina praticamente, não. Aqui é bagunça. E tem os avulsos também, os caras, os batedores de carteira, os vagabundinhos, né? Cerveja. Pois é, pelo menos se tivesse uma facção o presidente mais bem definida, ela cortava esses aí, não é isso Com ou não? certeza. O quê? Coloca a mão na mesa, porra. E resolvia. Ô, Renato, uma coisa que eu Você vejo... prefere no pé ou na mão? Você prefere no pé ou na mão? Botar uma mão em cima da outra ou um pé em cima do outro pra tomar um tiro? Pode ser a mão esquerda? Não, uma mão em cima da outra ou um pé em cima do outro pra tomar 2 tiros. Nossa, Você prefere o quê? não sei, cara. Não sei responder isso, não. Eu prefiro o pé, velho, porque a gente trabalha com a mão, né, velho? Antigamente era melhor a mão que se andar. ué. Ou não? Hoje em dia Você trabalha com a mão, velho, ou não? Hein? Distância, Verdade. Hoje em dia é computador e tudo mais, né? Uhum. Pois é. E isso tudo que você está falando, cara, eu quero ver sua opinião. Eu penso o seguinte, não digo propriamente que o cristianismo falhou nessa parte com o propósito inicial que ele teve e hoje em dia parece que se perdeu. Mas eu vejo que algumas religiões, igual por exemplo o islamismo, aquela coisa Mas toda... qual se perdeu? Não entendi. Eu falo assim, os pré-requisitos, né? Porque antigamente o cristianismo, o que ele propõe? A questão de abolição do divórcio, isso aí, Jesus revogou o divórcio, né?
Não existe mais, pelo menos na lei cristã, mas hoje o que mais se vê... Mas nunca existiu o divórcio no cristianismo, onde é que você tirou isso, velho? Ah, mas o que mais se vê por aí, pastor se divorciando, pastor, tipo, ficando com fiel e, tipo, traindo, aquela coisa. O casamento estatal é o casamento bíblico de verdade? Não, isso aí é... Tem estupro de cônjuge no casamento bíblico de verdade? Você pode repudiar o outro sem motivo no casamento bíblico, nem no Antigo Testamento, velho. Até no Antigo Testamento, pra você repudiar, tinha que ter uma justificativa, não é isso? Não é? E aí- Hoje em dia, o cara, essa nova lei que os caras querem passar aí, o cara licita em 7 dias e você não tá mais casado. Sem motivo, não é isso? Não é assim agora? O quê? Você estava querendo até pôr o divórcio online também, né? Não, pô, o cara no Big Brother conseguiu a decisão que a mulher tava separada do cara, ele não foi nem citado, tava dentro do Big Brother, não é isso? Não teve como o nome do cara? Teve, como é que chama aquele carinha lá? Eu não acompanho Big Brother, não? Também não, assisto BBB não, pô. Perco meu tempo com essa isso aí porra, não. é uma palhaçada. Mas voltando, o que eu estava te dizendo é o seguinte, cara, eu percebo que é uma falha institucional do cristianismo, porque parece que o feminismo... Mas o tá cristianismo não é uma instituição. Como é que pode ser uma falha institucional? O cristianismo não é uma instituição, ele é uma série de ensinamentos de um cara chamado Jesus Cristo, não é isso? Tem várias instituições, inclusive, tem um montão de igreja aí, não é isso ou não? Tem igreja degenerada, tem igreja que não é degenerada. Inclusive, um negócio que eu até postei recentemente aí, procura o caso Lucas Terra pra você ver. Tem gente sendo estuprada dentro de igreja aí, não é isso ou não? Hein? Então, é nesse sentido Sim. que eu tô falando. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o Islã... Não tem igreja com droga dentro, com Mas aí não é o orgia, com a zorra cristianismo, toda? né? A igreja. É um cacete armado. O cara chegou e botou Jesus na frente, não é isso ou não? Mas agora- Vem cá. A maioria Fazendo merda em das nome de empresas, Jesus. a maioria das empresas que ofereciam esquema de Bitcoin era golpe ou não era no Brasil? A maioria? Sim. Eu acredito Hein? que é... A Atlas era golpe? Como é o nome? Gold Digger? Dream Digger era golpe? Bebê Bom era golpe? Como é o nome do outro que roubou o Popó lá? Que disse que roubou 5 milhões de Popó? Lá da Paraíba? Como é o nome da porra lá? Brás Company era golpe? Sim ou não? Hein? A maioria das essas empresas que conversas mexiam aí com que Bitcoin era. no Brasil era golpe ou não era? É. Era golpe ou não? O Bitcoin é golpe? Não. O cristianismo é golpe? O cristianismo dá certo ou errado? Pra mim, meu irmão, quem faz o que tá escrito ali, e nos últimos 5 mil anos, quem fez aquilo ali se deu bem pra caramba, viu? Geralmente, quando você faz o oposto que tá ali, que você se lasca, velho. Mas Quando você aqui- começa a dar bunda, quando você começa a usar droga, quando você começa a ter filho com 10 mulheres diferentes, casa com a mulher que teve 10 maridos, aí quando você faz o que tá o oposto tá escrito ali, que você se fode, não é isso ou não? Mas aqui, no Como é Antigo que Testamento aquilo não dá podia certo ter ou não? mais de uma mulher? Rapaz, não é só no Antigo Testamento, não, viu? No novo tá rolando também. É isso, tem que ver. Isso aí depende da interpretação. Eu não conheço nenhuma passagem específica, não, viu? Tem que recomenda. Na verdade, o ideal, Jesus era migtal, né? O ideal é não casar, né? Isso que tem lá, rapaz, o ideal é não casar. E que o cara, pra ter uma posição de dignidade na igreja, o ideal é ser homem de uma mulher só. Porque, porra, se o cara for ter um harém, ele não tem condição nenhuma de ser, por exemplo, não é isso? Você contar com o salário mínimo que você tá pra bancar homem já é difícil, imagina duas. Porra, não é isso? Os caras querem ejacular dentro da filha dos outros sem ter condição de pagar, sustentar. se sustentar a si próprio. Quem dirá uma família. Mas isso só acontece, cadê o livro? Isso só acontece por causa daquele negócio ali. O pior é que hoje isso ó, acontece, você não sabe qual cara que foi. Quem é o pai da mentira? Diabo. Pois é. A moeda fiduciária hoje é uma mentira. A moeda fiduciária é uma mentira. Essa moeda não é lastreada em nada. Os caras aumentam, ela é lastreada em honestidade de político. Ninguém sabe quantos reais existe ao certo. Se você for no site do Banco Central. Rapaz, Lula dizia, durante 2 anos, inclusive na campanha, que ele ia reduzir o juro, não é isso? Depois ele disse que não reduzia o juro porque o Campos Neto não deixava. O Campos Neto saiu, ele botou todo mundo da patota dele lá e o juro só foi subir, velho. Por que aconteceu isso? Hein? Pois é. Sei não, hein? Mas Lula não falou isso ou não? Falou. Mas ele Por que fala ele não tanta reduziu o coisa. juro, velho? Ele fala tanta coisa. Não, geralmente É o pai ele da mentira, Rapaz, né? geralmente o que ele diz, ele faz, ô, velho. A primeira parte da picanha ele já entregou, não é isso? Ah, não. Daqui a pouco vai entrar o grosso. Daqui a pouco entra o grosso, né? Ah, é? Sim. Entregou sem lubrificante ainda. Pois é. É o seguinte. Uma das partes importantes, se quem tiver interesse, tem um livro de graça na internet. Bitcoin Red Pill. Tem ditado no YouTube. Porra, vale a pena pesquisar esse livro aí. Essa é a 2ª edição. A 3ª, que é a nova, tem a capa preta, não é isso? Aí, legal. Inclusive tem vários outros livros, tem o padrão Bitcoin, tem vários livros que explicam isso que eu vou dizer aqui agora. Se quiser mostrar. Existe uma característica muito mais determinante para sua felicidade e sucesso na sua vida, inclusive material, do que a inteligência, que chama preferência temporal. Você compreende o que é isso? Preferência temporal? Você abdicar a mão do presente em prol de algo maior no futuro. Se você não é capaz de renunciar ao presente pelo futuro, você consegue fazer poupança? Você consegue ter reputação, um bom casamento, uma religião? Não consegue fazer uma sociedade direito, não é isso?
É um animal. Uma pessoa que não consegue renunciar ao presente pelo futuro não tem nenhuma nobreza, não é isso? É uma pessoa que não tem nenhuma moralidade. Só que a sua inteligência, ela é majoritariamente inata. Ela pode ser desenvolvida, mas ela é majoritariamente inata. Agora, sua preferência temporal, não. Ela é majoritariamente determinada pelo ambiente que você vive e pela unidade que você usa como moeda. É por isso que a sociedade do mundo, a época vitoriana, o ápice da moralidade nesse mundo e também de desenvolvimento tecnológico, veio com o padrão ouro. E com o abandono do padrão ouro, a abandono da moralidade. Existe uma sequência, existem coisas que são superiores às outras como reserva de valor. A prata era superior ao cobre como reserva de valor. O ouro é superior à prata como reserva de valor. E o Bitcoin é superior ao ouro. As famílias, as pessoas e os países que adotarem Bitcoin como reserva de valor, eles vão ser moralmente superiores ao que adotarem ouro, que vão ser moralmente superiores ao que adotarem a prata, que vão ser superiores ao que adotar o cobre, que vão ser superiores ao que adotar o dólar, que não honrou o cobre, nem a penny não existe mais, não é isso? Que vão ser superiores ao que adotar real, não é isso? Você escolhe sua moralidade baseado na moeda que você precifica suas coisas. Isso. Então, baseado nisso, você acredita que El Salvador, né, uma vez que adotou o Bitcoin como moeda oficial, você acredita que daqui a 10 anos, por exemplo, eles vão estar em outro patamar? Não sei dizer. Agora, se eles mantiverem as políticas dele lá, é possível e provável que em 10 anos El Salvador seja a Singapura das Américas, não é isso? Pois é. Ele não era um Landtex. Não, ele não dava isenção total para atividades fora do país. E eles estão dando a partir de agora, do ano passado para cá, não é isso? O Golden Visa lá do Trump, o que ele propõe é exatamente isso. O cara dá 5 milhões de dólares para não pagar nenhuma atividade, para os Estados Unidos passar a oferecer esse Landtex, né? Que é a isenção tributária das atividades fora do país, como o Uruguai e o Paraguai já oferecem, não é isso? Se esse cara começar a atrair pessoas, bicho, rapaz, a tendência não é só atrair pessoas, também a política de lei e ordem, né? Funciona a legalidade, impor legalidade, lei e ordem, acabar com o vagabundo, o crime violento, cortar mesmo os caras até o final, funciona isso? Como é que tá a popularidade do Bukele lá? Hein? Que é o que a população esperava que Bolsonaro fizesse, não é isso?